Bom, pessoal, bom, essa daqui é a primeira, né, da webconferência que nós vamos ter, né? Primeira aula assim via internet. E o objetivo dessa aula é retirar dúvidas, né? Revisar o conteúdos, né? Mas o meu maior interesse é sanar dúvidas que vocês tenham, do que eu simplesmente eu começar a falar aqui e no final talvez acabar não ajudando tanto vocês. Tá? Então eu queria saber, primeiramente, né, quais dúvidas vocês estão tendo. Né? Tem algumas dúvidas que eu acho que vocês tenham, mas eu prefiro escutar de vocês para que a gente possa estar conversando, beleza? Vou manter minha câmera fechada para não atrapalhar a conexão, tá? E podem abrir o áudio aí e perguntar, pessoal. Tá joia? Professor, Sim, falando sobre as práticas 1 e 2, eu que usei, por exemplo, um aplicativo diferente, acho que do que o senhor usou para explicar como seriam feitas as práticas, elas foram consideradas certas ou elas foram consideradas erradas? não, você fala para a construção dos gráficos? Sim, sim. Não, a forma que você escolheu para eu sinceramente ainda não corrigi as atividades, tá? Vou corrigir ela na próxima semana, todas elas, e lançar a nota. Mas, a princípio, não dá para falar que está certo ou está errado, mas se saiu o gráfico, deu certo, conseguiu calcular, não tem erro, né? O interessante é que vocês entendam para que serve um gráfico, né? Isso que é o importante, né? Ele não é uma figura, não é um desenho, né? O gráfico é algo importante que a gente consegue tirar informações muito relevantes, né? A partir de um gráfico. Eu não sei qual que foi o aplicativo que você usou, é um app de celular, assim, ou é um programa de computador? Eu usei um programa de computador para poder indicar dentro do gráfico quais foram os resultados que Qual que é o deram. nome dele? Eu usei um aplicativo que era parecido como se fosse o Word. É uma coisa Office Word, uma coisa assim, para poder marcar no gráfico. Foi o único que eu Ah, só para pude marcar, no utilizar. caso. Então. Não, aí não tem erro não, tá? Porque na verdade o que que esses aplicativos fazem de análise gráfica, né? Esses como programas, né? Na verdade eu nunca usei nenhum aplicativo de celular para isso, tá? Nós usamos programas para fazer essas coisas. Eles servem para facilitar a vida, né? Para ficar mais rápido, porque para o jeito certo, assim a gente poderia falar, né? Mais clássico de explicar é usando um lápis e papel, né? Não sei se vocês já viram, mas existem papéis milimetrados, né? Vou pegar aqui. Papel. Então, papéis que nós compramos, que ele vem com a escala de milímetros, né? Então, por exemplo, pegar aqui ó, um exemplo desse. Ver se tá pra... Tá com a vírgula bem embaixo. Mas são papéis quadriculadinhos, né? Tudo dividido por milímetros. Vamos ver se ele abre para ficar maior aqui. Esse aqui, a qualidade em si aqui da figura não tá boa. Mas ele cada subdivisão dele aqui é de 1 milímetro. E a gente usa né, usualmente esse tipo de papel para ensinar como construir gráficos, né? E o grande lance é saber como você usar a escala, né? Porque para um gráfico ficar mais preciso e conseguir tirar mais informações, nós precisamos aproveitar o máximo possível do papel, né? Quer dizer que eu teria que contar, né, para saber quantas esses quadrados maiores tem, né, para saber como que eu faço a escala, né? Mas usualmente eu pego o maior valor que eu obtive na minha medida, né? Arredondo pro, pro, para dezena, ou para centena, ou para milhar, o que quer que seja, né? Dependendo da escala de medida que eu estou tendo, eu arredondo para, vou chamar assim de dezena, tá? Para dezena superior, e aí depois eu comparo aqui com quantos quadrados eu tenho disponível, né? E aí eu coloco, por exemplo, um quadrado equivale a uma dezena, um quadrado equivale a 10 dezenas, né? De forma que eu usar o máximo possível do papel, para que eu não faça o gráfico num cantinho só, né? E quando eu uso o máximo do papel, eu estou garantindo o máximo de resolução, assim, né? Em termos de usar papel. Né? E os programas de computadores facilitam a nossa vida, né? Porque eu não preciso estar olhando essa questão da escala, procurando
onde que está o meu valor realmente, porque por um papel eu vou precisar definir, né, um ponto no eixo Y, um ponto no eixo X, para conseguir marcar o ponto realmente, né? E os programas eles vieram para facilitar muito a vida, assim, né? A gente simplesmente monta uma tabela, né, e pede para o programa montar o gráfico, né? Por exemplo, dá para a gente usar o Excel, um programa que faz isso, um pouco chato de mexer, mas é possível usar. Temos um programa chamado SciDavis, que é aberto, e o programa assim que em pesquisa que a gente usa muito, mas é amplamente utilizado, é um programa chamado Orange. Ele é pago tudo, mas ele faz análise gráfica bem legal. Tá bom? E existe vários tipos de papel, assim, né? Uma coisa que a gente está tratando um papel, ele é muito bom que a gente usar milimetrado quando o comportamento que eu estou observando é na forma de uma reta, né? Quando eu consigo ter o comportamento na forma de uma reta, aí é legal, eu consigo tirar informações, né? Por exemplo, da lei de Hooke, né? Que fala que F é igual menos Kx. Deixa eu usar aqui a coisa. Todo mundo tá vendo aí, né? Por exemplo, se eu tenho a lei de Hooke, eu sei que F é igual a menos Kx. Isso daqui é a equação de uma reta, né? Se eu lembrar lá que a reta, né, na matemática a gente chamava de y é igual a um a mais um bx, por exemplo, né? É algo muito similar entre essas duas, né? Olhando aqui que eu tenho que o b vale menos kx e que o a vale zero, né? Então daqui eu consigo tirar algumas informações, né? Já olhando para esse tipo de comportamento aqui, se eu sei que o que é isso, gente? É coisa que eu usei ontem. Deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar um novo. Bom, então eu sei que F é igual a menos Kx. A equação de uma reta pode ser escrita assim, B mais AX. Aí costumam trocar o B pelo A, o A pelo B, mas esse o símbolo em si não é importante. O importante é entender. Eu sei que o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Eu sabendo isso, eu já sei que diretamente, né, nessa equação aqui, o K o menos K é o coeficiente angular, né? E o coeficiente linear dessa equação aqui, né, ele vale zero. O que eu já sei disso? Eu sei que quando eu for traçar um gráfico, né, nesse caso f por x, eu já sei que o meu gráfico ele tem que passar pela origem. Por quê? Porque o b, que é o coeficiente linear, que é o que fala o deslocamento que poderia ter dessa reta com relação à origem, ele vale zero. Então, obrigatoriamente, a reta tem que estar passando pela origem. Tá? Essa é uma informação que eu já tenho. Bom, aí eu defino os valores medidos, né, experimentalmente. Eu vou lá, meço o valor da deformação, sei qual que foi a força aplicada, e aí eu começo a montar um gráfico com os pontos que eu tenho. Né? Feito isso, bom, eu estou observando, esses pontos aqui parece que eles formam uma reta. Então eu consigo, tem alguns métodos de como traçar essa reta experimental, tem um método do olhômetro, eu pego uma régua, ponho por cima e tento alinhar o máximo possível dos pontos. Beleza, obtive a reta, não é isso? Agora, deixa eu fazer o contrário, vou fazer ela de outra cor, né? Vou lá e, pumba, obtive a reta experimental. Né? A partir do ponto que eu obtenho a reta experimental, eu esqueço esses pontos que eu desenhei. Tá? Esses pontos aqui desenhados, para mim, não são mais importantes. Não era esse. É de baixo. Não vai pegar. Né? Então, para mim, o que é importante são os pontos. Essa é a reta agora. Depois dela traçada, a reta é importante. Bom, e eu sei que o coeficiente angular é justamente a constante, por exemplo, que eu quero obter. O que eu faço? Eu tiro medidas, né? Observo pontos onde vai me dar mais precisão. Se eu tivesse no papel milimetrado, o papel milimetrado ele é cheio de risquinhos, né? Aqueles risquinhos assim. Aí eu consigo, por exemplo, eu pego um ponto onde a reta, por exemplo, passou exatamente, né? Num ponto de interseção. Eu sei exatamente aquele valor com mais precisão, né? Aí eu pego aquele valor,
pego dois valores aleatórios, que não são os valores experimentais que eu teria, por exemplo, esses dois valores. A partir daqui, eu consigo calcular, né, essas duas coisas, como se fosse um triângulo retângulo. Na verdade, com a diferença do valor em y, né, desse ponto, com o valor em y desse outro ponto, eu consigo tirar o tamanho desse cateto. E a diferença entre os valores em x aqui, eu tiro esse outro cateto, né? Posso chamar aqui de ΔF e aqui ΔX. Tá? E a partir daí eu consigo ter uma ideia de quanto que vale essa inclinação. Tá? Eu sabendo quanto que vale essa inclinação, eu sei quanto que vale o coeficiente angular. Beleza? Essa que é a ideia quando a gente faz o uso de gráficos, né? É obter esses valores. Ah, por quê, professor? Porque eu poderia simplesmente pegar o valor de um ponto, substituir aqui dentro, né? Porque um ponto aqui ele vai me dar duas informações, né? Não um par coordenado assim. Cada ponto que eu obtive tem essa cara. Então, se eu jogar o valor de x e jogar o valor de f, eu consigo calcular o k. Mas é a partir de um único ponto. E isso traz muita imprecisão, né? Traz muito erro associado. Por isso que quando eu faço um conjunto de pontos experimentais, traço, encontro ali a curva, né? No caso aqui é a reta do comportamento. E a partir dessa reta, que ela já foi traçada, tomando como média todos esses pontos, a medida que eu vou ter, por exemplo, dessa constante k, ela é muito mais precisa. Tá? Nós estamos falando aqui, nós estamos tratando de uma disciplina de física experimental, né? É laboratório de física A. Então, é como ver, né, os comportamentos físicos e como obter essas constantes, o que quer que seja, essas grandezas, de uma maneira experimental. Tá? E a forma experimental de fazer isso é fazendo uso de gráficos. Poderíamos estar fazendo no papel, igual era feito antigamente? Sim. Mas hoje em dia eu já não acho tão importante. O que eu acho que é importante é que vocês conheçam o método. Falar que vocês vão usar isso na vida de vocês, não, é muito difícil vocês realmente estarem usando isso, né? É igual, por exemplo, um engenheiro civil hoje em dia. Né? O engenheiro civil precisa saber desenhar numa prancheta, né? Igual vocês aí aprendem lá em desenho 1. O desenho 1 é desenho em prancheta. Será que algum engenheiro civil hoje desenha em prancheta um projeto? Não, não desenha. Mas ele precisa saber como desenhar em uma prancheta? Sim, precisa saber. Porque não é só o desenhar, né? Por exemplo, tem muitos projetos de obras onde quem faz o projeto não é aquele que executa o projeto, né? Então, esse cara que está executando, que está coordenando ali, é o cara que está lendo a planta. Então, ele precisa saber ler a planta, né? Precisa saber entender o que aqueles desenhos representam. As informações que estão naquela planta representam. E aí ele não vai estar com o computador na mão, ele vai estar com a planta em papel na maior parte das vezes. Tá? Então, esse tipo de conhecimento vocês precisam ter. Né? Vão usar realmente isso no futuro? Não. Mas esse conhecimento que vocês têm de como fazer que é o importante. Bom, deixa eu ver aqui. A Karen, ela postou aqui, ó, na atividade 5 tinha um aviso dizendo: incerteza também tem unidade de medida. Sim. Lembrando da introdução à teoria de Reus, que explica sobre certeza, fiquei na dúvida se podemos dizer que, por exemplo, o nosso resultado de... Eu não entendi. Esse G experimental aqui seria a aceleração da gravidade? Ô, cara, pode abrir, você consegue abrir o seu áudio para explicar? Porque eu não entendi muito bem. Vamos certeza, dizemos que... Oi. Sim, pode explicar. É só uma dúvida, assim, de como falar mesmo, porque quando a gente fez os gráficos das atividades 1 e 2, tinha como a gente fazer uma margem de erro para aquele resultado. Aí eu queria saber se o G experimental também existe uma margem de erro, ou se pode dizer que ele inteiro é uma incerteza porque não é exato, entendeu? Porque foi um cálculo baseado com cronômetro, e aí tem os erros assim de velocidade para parar o cronômetro e tudo mais. Bom, Karen, é o seguinte, o que você calcula, né, desde que você seguiu os procedimentos corretos, aquilo está correto. Correto, mas com uma margem de erro, né, ou com um erro associado. Eu não gosto de falar de margem de erros, praticamente. Né, eu gosto de falar de erro associado à medida. Né? Então, vamos explicar um pouquinho o que são erros associados a medidas, que aí
eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Vou apagar esse trem tudo aqui. Deixa eu pegar o material que eu tenho aqui, de teoria de erros, que eu acho que vai facilitar a vida de vocês. Bom, isso aqui é uma apostila que a gente usava em laboratório de física. Foi eu e um outro professor que nós fizemos ela. E aqui tem parte de teoria de erros que é bem legal, né? Mas tem coisas aqui. Ah, cadê o erro? Ah, não. Certo. Bom, vamos lá, falando de erros, né? Tem os erros, eles se classificam em duas classes, que são as sistemáticas e aleatórias, tá? Eu não sei se estava lá no material certinho assim. Bom, mas vamos entender primeiramente o que é erro, né? Toda vez que experimentalmente eu vou medir alguma coisa, por exemplo, eu quero medir o tamanho da minha mesa de trabalho, né? Para conseguir medir esse tamanho dessa mesa de trabalho, da minha escrivaninha, por exemplo, eu preciso usar um equipamento, tá? Equipamento não quer dizer que é algo que seja eletrônico, que envolva computador, nada. Tudo que eu uso de medida são equipamentos de medida. Podem ser equipamentos analógicos, podem ser equipamentos digitais, podem ser equipamentos automáticos e tudo mais, tá? Eu quero medir minha mesa, por exemplo. Deixa eu abrir minha câmera aqui rapidinho. Todo mundo me vê, né? Bom, eu pego isso aqui, eu tenho um equipamento de medida aqui na minha mão, uma régua. É ou não é um equipamento de medida isso, pessoal? Sim ou não? Tem alguém aí? Ah, tem. Então tá bom. Sim, é um equipamento de medida, eu consigo medir, né? Deixa eu ver. Ele começa aqui no 0 e vai até o 15, né? Então eu tenho um equipamento de medida que a capacidade de medida dele em uma única medida é de 15 centímetros. Bom, então para tirar uma medida, a primeira coisa que eu preciso ter é o equipamento. Se eu tiver mais de um equipamento, eu preciso procurar aquele equipamento que melhor que seja melhor determinado do que eu quero. Já sei que o tamanho da mesa tem mais de 1 metro, por exemplo. Se eu usar esse carinha aqui, eu vou ter que fazer quantas medidas? Um monte delas, não é isso? E aí o que a gente tem que entra na teoria de erros que é importante é que a cada medida que nós executamos, nós temos um erro associado àquela medida. Né, ó, se eu olhar, se vocês olharem aqui, ó, a menor divisão desse cara é o quê? É o milímetro, não é isso? Né, ó, se eu olhar aqui, ó, ele vai do 0 ao 1 aqui, que é o 1 centímetro. Mas a menor escala aqui dentro é 1 milímetro, não é isso? E se, por exemplo, eu vou tentar pegar um papel aqui, para ver se eu consigo, vocês conseguem ver. Vou chegar bem pertinho da câmera. Ó, tá vendo? Aqui, ó, o papel tá alinhado certinho com o tracinho do meio centímetro, não tá? Aí, beleza, eu posso falar, esse comprimento tem 5 milímetros, ok. Mas se ele não tiver alinhado e tiver assim, ó, no meio, ou quiçá, nem no meio tá, como é que eu vou falar qual que é essa medida? Ah, é 4 milímetros? É 5 milímetros? Eu não sei por quê, porque aqui entre o 4 e o 5 eu não tenho nenhuma divisão, né? Eu só posso colocar e falar, eu acho que é por volta de 4,5. Sim ou não? Não é isso? Então, aí entra a questão do erro na minha medida, tá? Como é que eu faço o erro de um equipamento que nem esse? Um equipamento que é analógico, que eu consigo ver essas divisões uma do lado da outra. O erro associado a um equipamento desse tipo, ele equivale a metade da menor divisão. Porque, ó, se eu olhar aqui, ó, a menor divisão desse cara aqui, ó, é 1 milímetro, não é isso? Então, para um equipamento desse jeito, o erro dele equivale a meio milímetro. Por quê? Porque se eu, por exemplo, tiver com a minha folha assim, aí eu consigo falar, ah, tá, então essa medida aqui vale meio milímetro. Por quê? Porque eu tenho uma comparação com o que tem ali do lado, né? Eu consigo ter essa proporcionalidade olhando. Se eu estou falando, por exemplo, deixa eu pegar um outro equipamento aqui. Preciso ligar ele.
eu tenho esse outro equipamento de medida aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Isso é um paquímetro digital. Né? Se a gente tivesse com aulas em laboratório, vocês iriam aprender a como manusear um paquímetro analógico, né? Que é como se fosse uma régua, igual eu mostrei. Tá? Esse daqui é digital. Na hora que eu movimento ele aqui, ó. Uai, desligou? Tá vendo? A pilha tá fraca. Porcaria. Bom, tem o paquímetro aqui, ó. Eu vou movimentando. Né? Ele vai aumentando. Aí num equipamento digital desse, como é que eu calculo o erro? O erro de um equipamento digital, onde eu não consigo ver o tamanho, né? O tamanho que é a menor divisão, eu só consigo ver o número, não é isso? Eu não consigo ver ali o tamanho que tem a ver esse número, né? Igual, por exemplo, aqui no na régua, eu consigo ver o tamanho que é 1 milímetro. Não consigo? Ali no equipamento digital eu não consigo ver. Então, para equipamentos digitais, o erro associado à medida é a menor divisão que ele tem. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ele põe lá 3 números depois da vírgula, então o erro dele é um milionésimo, é uma parte de mil, né, dessa medida, se for com 3 zeros. Ah, então é 0,001. Esse é o erro associado a um equipamento desse tipo. Tá bom, pessoal? E a cada vez que eu executo uma medida, eu tenho que usar essa questão dos erros. E outra coisa muito importante que a gente precisa lembrar é que erros somente se somam. Eu não tem como eu tirar erro um do outro. O erro ele sempre se soma. O que eu quero dizer com isso? Se eu preciso medir a minha mesa. Minha mesa tem mais de 1 metro e eu for usar a minha régua, eu vou ter que medir quantas vezes? Se ela tiver 1 metro, né? Faz de conta que a minha régua tinha 20 centímetros. E eu tenho que medir minha mesa tem um pouquinho mais de 1 metro. Né? Eu vou ter que medir no mínimo 6 vezes. Não é isso? Sim ou não? Não é essa régua aqui não, tá? Faz de conta que é uma régua de 20 centímetros que eu tenho, só para facilitar os cálculos. Né? Eu vou ter que medir 6 vezes. Bom, então eu vou ter que ter um erro, né, associado a essas 6 medidas. Se eu sei que o erro de uma régua é meio milímetro, né, com 6 medidas, eu vou ter um erro no final de 3 milímetros de medida. É importante ou não é? Depende do porquê que você está medindo. Se você precisa ter toda essa precisão ou não. Mas após eu medir minha mesa usando a régua, eu vou ter lá, sei lá, minha mesa mede 1,05 m, né? Mas tem um erro ali de 3 milímetros, para mais ou para menos. Ela pode medir 1,53 m, ou ela pode medir 1,47 m, tá? Então, uma coisa é você ter essa margem de erro. A margem de erro fala, é o tamanho desse erro que eu tenho, tá? O erro experimental, quando a gente está falando de erro, a incerteza, tá? É o número que a gente usa, né? 3 milímetros. Esse é o erro. A margem de erro é quanto ele fala, que ele vai para mais ou para menos. Aí a margem de erro tem a ver com o tamanho desse mais ou menos, né? Então, é o dobro da incerteza. Vocês estão entendendo, pessoal? Deixa eu desenhar aqui, né? Uma coisa é quando eu defino, né? Vamos falar, eu tenho uma medida. Eu tenho uma medida, tem um erro associado a essa medida, né? Por exemplo, eu calculei e o erro, ele é de 3 milímetros. Mas a margem de erro, eu tenho que olhar para o mais ou menos, porque se eu estiver medindo alguma coisa, ele vai falar, ó, aqui eu tenho a minha medida. Então eu vou ter um erro para cá de 3 milímetros. Oi, gente. Eu vou ter um outro erro, né, para cá de 3 milímetros. Então eu tenho para menos e para mais. Então a margem de erro é esse intervalo todo. E esse intervalo todo aqui equivale a... Gente, esse negócio está me tirando... Né? E a margem de erro aqui, ela equivale o quê? A
colocar aqui para baixo, né? A 6 milímetros, tá? Por quê? Porque tem 3 milímetros para mais e 3 milímetros para menos, tá? Isso é margem de erro, tá? Erro, incerteza, é o número que nós calculamos, né? Igual eu estava explicando para vocês. Se eu tenho lá que medir uma mesa, né? E eu tenho um equipamento de medida pequenininho aqui para medir, então eu vou ter que vir várias vezes medindo, colocando ele aqui uma vez, marcando, vou lá mais uma vez, coloco ele, marco, e vou assim até conseguir medir tudo. Não é isso? Né? Aí eu tenho que lembrar que a cada medida que eu fiz, eu tenho aquele erro, né, de 1 milímetro. Ah, então, ou não, no caso é meio, né? Como é o equipamento analógico, então eu vou lá, então aqui tem meio, aqui tem meio, aqui tem meio, e assim até no final. Aí chega no final, eu somo cada um desses erros. Beleza? Isso daqui é para uma continha de mais, onde eu estou somando, tá? Quando eu tenho outros tipos de medidas, né? Quando é uma medida... Ah, essa é outra coisa importante. Quando nós medimos uma coisa aqui, assim, ó, eu pego o equipamento, vou lá e meço e já tem um valor, é chamado de medida direta, tá? Então, quando eu tenho medidas diretas, é simplesmente eu vou lá e somo os erros que eu tive que eu obtive, né? Dependendo da quantidade de vezes que eu tive que usar aquele equipamento, tá? Mas, por exemplo, né, se ao invés de eu falar assim, eu não quero calcular o tamanho da minha mesa, eu quero calcular a área da minha mesa. Aí eu vou ter que medir, né? A base e o comprimento e a largura, não é isso? Preciso medir aqui e medir aqui. E depois de eu ter essas duas medidas aqui, A e B, a área é calculada como sendo A vezes B. Não é isso? E essa daqui é uma outra medida que eu obtive. Só que a área ela foi obtida indiretamente. Eu não peguei um equipamento que foi lá e já me falou, ó, a área dessa mesa é tanto. Não, eu usei medidas indiretas. Eu medi o comprimento e medi a largura, né? Eu medi o comprimento e largura, e com isso eu obtive a área. Aí, quando nós estamos falando de medidas indiretas, aí a gente precisa aplicar o que é chamado propagação de erros, né? Conforme vocês devem ter visto, tá bom? Que não foram medidas diretamente. As medidas diretas é mais fácil a gente calcular o erro. Os indiretos é um pouquinho mais chato, mas também é bem simples. O que vocês precisam ter em mente é que toda medida experimental tem erros, né? Ah, professor, e como que eu minimizo, né? Nesse caso de querer medir a mesa, né? Como que eu minimizo esse problema? Usando um equipamento de medida que é mais adequado para aquele tipo de medida. Né? Uma régua de 15 centímetros é adequada para eu medir um comprimento maior do que ela? Não, ela não é adequada. Tá? Um equipamento mais adequado para medir essa mesa seria ou uma régua de 1,5 m, ou, por exemplo, uma trena. Né? Acho que todo mundo conhece uma trena, não conhece? Né? Então, uma trena seria melhor, porque com uma única medida eu já tiro o meu valor total. E a trena ela tem a mesma subdivisão, né, que uma régua tem. A diferença é que ela tem um comprimento maior, né? Tem trenas aí que tem metros, trenas, por exemplo, de construção civil, tem aí trenas aí de 50, 60, 70 metros para ser utilizadas, tá? Então, outra coisa importante, quando eu vou fazer algo experimental, que eu tenho que ir lá e medir, eu tenho que estar usando, né, para minimizar o meu erro, o equipamento mais adequado, tá joia? Porque se eu pego uma régua, né, de 15 centímetros, eu quero medir uma mesa, eu vou ter lá um erro de 3 milímetros, se eu tiver que, no exemplo que eu usei, né? Tive que fazer 6 medidas, então o erro dessas 6 medidas é 3 milímetros. Mas se eu pego uma trena e vou lá e meço numa única vez, o erro daquela minha medida é de meio milímetro. Tá? Então a precisão dada pela trena é muito maior nessa condição do que na régua. Tá? Isso que é o importante. A gente precisa estar realmente com o equipamento que melhor nos ajuda nesse caso, tá? No que é mais adequado para essa situação. Bom, em relação aos erros, a gente estava falando dos tipos de erros, né? Tem os erros que nós chamamos de sistemáticos e os aleatórios. Os sistemáticos são aqueles que surgem devido às medidas. Os aleatórios são os que a gente não tem controle, tá?
Quando eu estou falando aqui, por exemplo, do erro para medir um comprimento, a régua que eu mostrei para vocês é uma régua de alumínio, não é isso? Ela é um metal. Metal apresenta dilatação térmica. Se eu estivesse fazendo essa medida dessa mesma mesa, que é de madeira, né, com a minha régua de alumínio lá no Polo Norte, eu ia ter um erro aleatório associado a essa medida, que ia ser o erro devido à contração desse material que eu estou utilizando por causa da temperatura. A madeira, ela não contrai da mesma forma que a régua. A régua iria contrair mais, né? Então, eu teria um erro associado a essa medida devido ao problema do equipamento que eu estou medindo. Esse tipo de erro é chamado de aleatório, é o erro que a gente não tem controle em cima dele. Ah, teria como eu minimizar esse erro aleatório devido a isso? Tem. Vou pegar essa mesa, pegar todo o meu sistema e colocar dentro de uma casa climatizada. Beleza. Essa seria uma forma, mas é uma forma bem mais complicada de se fazer. Se eu estou, por exemplo, eu quero medir lá no Polo Norte o tamanho de um cano, né, um tronco de uma árvore, não teria como eu arrancar essa árvore e levar para dentro de uma casa. Né? É nesses sentidos que a gente fala dos erros aleatórios. Né? E os erros sistemáticos, sim, esses são os erros que nós conseguimos diminuir ele se nós prestarmos atenção. Os primeiros aqui é o chamado de instrumentais, que era esse que eu estava falando, que é o erro devido ao instrumento de medida que eu estou utilizando. Eu quero medir o tamanho de uma mesa usando uma régua pequena, ela não é um instrumento, ela não é o equipamento mais adequado para aquela medida. Né? Eu pegaria uma trena. Aí eu estou melhorando o erro, estou conseguindo diminuir essa incerteza. Vocês estão acompanhando? Né? Então, os erros sistemáticos eu consigo diminuir. E tanto na física experimental quanto na engenharia, igual todos vocês vão ser engenheiros, né? Nós temos que buscar sempre para ter o quê? Para ter as melhores medidas, né? Ou seja, ter a menor quantidade de erro possível no que eu estou fazendo. Para isso eu preciso estar de olho, né? Por quê? Porque os erros instrumentais, né? Os erros sistemáticos, perdão, são coisas que eu consigo estar diminuindo se eu adequar a minha metodologia. Tá? Quero medir alguma coisa? A primeira coisa que eu vou fazer é estar com o equipamento mais adequado para realizar aquela medida. Tá bom? Vamos lá. Tem os outros tipos de erros chamados de erros teóricos, que aí pode estar, por exemplo, né, na teoria que a gente está usando. Eu não falei para vocês que tem as medidas diretas e medidas indiretas? Né? Eu quero medir a área. Eu precisei pegar, por exemplo, e medir a base e a altura da mesa para ter minha área. Não é isso? E depois eu simplesmente coloquei lá e usei uma fórmula matemática para calcular a área. Não foi isso? Mas supõe, para poder usar essa equação matemática, essa fórmula de área na equação matemática, ela só vale para quando eu tenho figuras, né, que são regulares. Né? Ou seja, que aqui embaixo, né, que eu estou realmente obtendo a altura desse caso. Nesse caso, eu supus que eu tenho um retângulo perfeito. Né? Mas será que é um retângulo perfeito? Deixa eu ver se acho que era para ter a figura de... Eu achei que tivesse como adicionar desenho. Não tem. Bom, né? Eu supus que esse cara fosse um retângulo perfeito. Né? O que é isso, um retângulo perfeito? É onde os cantos têm 90 graus. Não é isso? Mas e se o que eu estou medindo não é um retângulo perfeito? O que eu quero dizer com isso? Espera aí. Vou pegar aqui. O que eu quero dizer com isso? Se a minha mesa, por exemplo, ela é ligeiramente inclinada num canto, né? O próximo canto aqui é certinho 90 graus, em cima também, né? Aqui tudo tem 90 graus, aqui, 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 mas esse ângulo não é de 90 graus. E eu pego para calcular a área dessa mesa, eu vou lá, meço essa distância aqui diretamente, né? O A, vou chamar de A não, vou chamar de B, de base e de altura. Né? Simplesmente eu vou lá, meço o B e meço o H e falo, a área é certinho, B vezes H. Ela é B vezes H se todos esses cantos aqui, né, realmente fossem tivessem ângulos de 90 graus. Mas como ele está ligeiramente inclinado, né, então essa equação ela não me expressa exatamente
o cálculo da área dessa figura, né? Por quê? Porque essa equação matemática, esse modelo matemático que eu estou usando, ele não é adequado para esse tipo de medida que eu estou fazendo. Então, isso é chamado aqui, ó, de erros. Cadê, gente? Erros teóricos. Por quê? Porque a teoria da qual eu estou utilizando, ela não é totalmente adequada. Tá bom? Para aquela medida. Isso só foi um exemplo, né? Eu fui calcular a área e usei a equação que eu mais conheço, que é a base vezes a altura, e acabou, né? Mas como eu esqueci, né, de que aquilo dali é válido para quando realmente eu consigo calcular a altura exata daquela coisa, né? E no caso ali, aquela figura eu não calculei a altura exata, eu calculei simplesmente a largura daquele quadrilátero, tá joia? Então tem esse tipo de erros teóricos, que também são erros sistemáticos, né? Que eles podem ser minimizados desde que eu use uma teoria, né? Uma equação matemática que melhor explica aquele comportamento, tá joia? Então eu também consigo. Aí tem os erros aqui, a gente estava falando, por exemplo, os erros ambientais, que dependendo da situação ele pode ser aleatório ou ele pode ser sistemático. É igual eu falei para vocês, eu quero medir essa mesa, né, usando uma régua de metal no meio da neve. Isso é um erro devido ao ambiente. Sim, eu consigo minimizar ele? Consigo. Se eu pegar a mesa e pegar a régua, levar para dentro de uma sala climatizada, beleza, eu vou diminuir o erro nessa medida, né? Mas tem situações que não tem jeito, né? Se eu quero medir o tamanho de uma árvore que está lá no meio da neve, não tem como eu arrancar a árvore e levar para um lugar climatizado e medir, né? Então, nessa situação onde eu não consigo mover a coisa que eu quero fazer para um ambiente onde eu consigo controlar, isso é um erro aleatório. Se eu já conseguir movimentar e levar isso para um ambiente controlado, aí é um erro sistemático que eu consigo estar medindo, tá? Um outro erro que acontece muito dentro de laboratório é esse erro aqui, chamado de erro observacionais, tá? Porque quando eu vou tirar a medida de alguma coisa, né, eu preciso estar olhando de frente com essa coisa. Eu quero fazer a medida de uma régua. Eu não posso estar de lado olhando a medida da régua. Por quê? Porque pode estar causando um negócio que em física nós chamamos de paralaxe. Vou abrir minha coisa aqui para tentar mostrar para vocês. Suponha aqui, ó. Essas duas eu vou tentar não mexer elas. Aqui elas estão alinhadas. Ó, aqui atrás, ó, tem um. Aqui, tá vendo? Tem uma caneta, vou colocar para cá, né? Tem uma caneta e tem essa. Essa aqui é a minha caneta touch screen que eu estou usando. Eles estão alinhados? Então, beleza, porque eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou colocando isso aqui de frente com vocês, não é? Agora, simplesmente, eu vou só movimentar minhas duas mãos para o lado, ó. Vocês conseguem ver que elas desalinham? Mas, ó, elas estão na mesma posição. Minha mão não está mexendo. Minha mão está se movendo junto. Mas tá vendo que aqui nessa situação, ó, eles estão desalinhados? Esse desalinhamento é chamado de paralaxe. Porque depende de onde eu estou olhando. A câmera é como se fosse o olho de vocês, ó. Aqui eu estou fazendo a medida, ó, diretamente alinhado com o olho, com a câmera. Só que aqui é como se eu estivesse olhando de lado. O meu amigo está lá com a régua, a medida. Aí o risquinho da régua não está batendo diretamente com o risquinho do... Agora não alinhou? Aqui está alinhado, né? Ó. Mas ó, na hora que eu alinhar exatamente com vocês na câmera, ó, aqui está desalinhado. Né? Então esse erro devido a essa observação, o ponto de observação que você está tendo, é chamado de erro observacional. Tá? Que é muito comum esse erro de paralaxe. Eu vou medir alguma coisa, eu quero medir, deixa eu pegar aqui. Quero medir o tamanho desse carinha aqui. Né? Eu vou ficar de lado assim observando. Não, eu tenho que estar sempre de frente tirando essa medida. Para conseguir realmente saber qual que é o valor daqui e qual que é o valor daqui exato. Tá? Usualmente a gente sempre coloca assim num zero, né? Coloco num zero e eu tiro a medida aqui do outro lado. Vocês entenderam esse erro? Esse erro acontece muito dentro de laboratório. Tá? Que é um erro de observação. Né? O erro que você está ali e não está prestando atenção. Tá?
Tem um outro erro observacional? Sim, tem um erro igual a Karen falou, que é o chamado erro devido à nossa limitação humana. Ah, eu fui medir a aceleração da gravidade para você usar um cronômetro, mas tem um erro associado à velocidade com a qual eu disparo e eu paro o cronômetro. Não tem isso? Isso aqui é o erro devido aqui, ó, à limitação humana, né? E a nossa limitação humana, o tempo base médio de reação da população é por volta de 0,15 segundos, tá? Usualmente nós usamos aí 0,2 segundos, ou seja, né, 1/5 de segundo é o erro que nós demoramos ali para ver alguma coisa. Por exemplo, eu estou observando a bolinha passar por um determinado ponto, eu tenho que travar o alarme, é o cronômetro, né? Então é esse erro onde a gente está vendo e vai lá e clica, né, para parar, né? Esse erro devido ao tempo de reação. Nosso tempo de reação é por volta aí de 0,20 segundos, 0,15, tá? Então isso aí é coisa que a gente não tem como melhorar, a não ser que nós treinamos nosso tempo de reação, que aí é muito complicado, tá bom? E também tem os erros, né, que os alunos costumam muito colocar em relatório e falar, pode ter sido erro por falta de habilidade de quem está tirando a medida, né? Esse tipo de erro é chamado de erro grosseiro, né? Por quê? Porque quando você vai tirar uma medida, você tem que estar habilitado, né? Você tem que ter habilidade para fazer aquilo, né? Então você tem que ali se capacitar para medir. Ah, para pegar uma regra e medir alguma coisa, eu não preciso, tudo bem. Ah, mas eu quero, por exemplo, calcular a área de uma casa, né? Aí sim eu preciso me capacitar, saber exatamente como que eu tenho que me portar para conseguir tirar aquelas medidas usando uma trena. Tá joia? Bom, isso era para explicar um pouquinho dos erros, né? Para que serve esse erro quando a gente fala lá no final. Pessoal, vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Podem abrir o áudio aí e falar. Deixa eu entrar aqui no campus virtual. Vamos lá, ó. No roteiro 1, né? Nós falamos a respeito da teoria de erros. No roteiro 2 foi a parte de construção de gráficos, né? A partir da observação dos movimentos retilíneos e retilíneos uniformemente variados. Não foi isso? Vamos ver como é que tá aqui, ó. Né? E isso e depois confeccionar esses gráficos, né, em escala linear. Vamos para um segundo ponto aqui, ó. Depois foi confeccionar gráficos, né, em escala que não é linear, né? E tem um método chamado de linearização. Vocês viram isso? Viram ou não, pessoal, o método de linearização? Bom, então vamos falar um pouquinho a respeito desse método. O método de linearização, o que ele fala? O próprio nome já diz, eu quero pegar alguma coisa e transformar em linear. Tá? Ah, mas para que serve isso, professor? Pode falar, cara. Só para saber, seria que nem, por exemplo, o gráfico da MRUV ficou um pouco curvado, aí a linearização seria justamente uma nova forma de fazer esse gráfico para que fique reto. Sim. Que aí a gente usou o gráfico com logaritmo. Aí tem dois métodos, né? Tem um método de você usar um papel que ele é logaritmo, né? E aí com isso, né, quando você vai lá e faz certinho as escalas, né, o que você obtém dele lá no final, né, é um gráfico linearizado, porque o papel ele já tem escala logarítmica. Mas suponhamos que eu não tenho papel logarítmico na minha mão. Eu tenho papel milimetrado. Tem um jeito de eu tornar um gráfico que não é linear? Tem. Por exemplo, né, vamos pensar assim, ó, no gráfico de queda livre, né? Onde a gente coloca lá que a posição é igual. Deixa eu mudar a cor disso que eu não gosto. Né? A posição é y, né? Também vamos usar a nomenclatura quarta. Y em função do tempo é igual. Se eu fazer tudo certinho, né? Colocar ele na altura correta que eu quero, falar que a altura que ele está caindo é a posição inicial e vale 0, né? Eu soltar ele do repouso,
Simplesmente esse comportamento de queda livre ele é dado por menos g p ao quadrado sobre 2. Não é isso? Sim ou não? Isso é o gráfico de uma parábola, não é? Por quê? Porque aqui, ó, ela está indo com t ao quadrado, né? O t aqui, ó, é a minha variável independente. O y é minha variável dependente. Se eu pegar esse cara aqui e for fazer um gráfico dele, y por t, eu vou obter uma parábola. Sim ou não? Né? Eu vou lá e obter uma parábola. Tá? E isso não é uma reta. Como é que eu vou lá e vou calcular coeficiente angular? Não tem jeito. Tá? Então tem um método para a gente transformar esse cara em linear. O que eu faço para transformar esse cara em linear? Bom, eu já identifiquei aqui, se eu fosse colher os pares ordenados para plotar num gráfico, né, eu ia colher valores de t e valores de y de t. Não é isso? Aí aqui eu defino um ponto. E aí eu poderia montar uma tabelinha aqui com os vários pontos que eu tenho, né? Um de cada lado, assim, e depois vou lá no gráfico e vou montando esses pontos. Não é isso? O método de linearização a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou mudar as variáveis que eu estou olhando, né? As minhas incógnitas. Por quê? Bom, o y, beleza. O y eu vou obter os valores de y. Agora o grande lance é olhar aqui para o t. Tá? Eu não vou montar pares da forma t, y de t. Eu vou montar pares de t quadrado e y de t. Eu vou calcular o quadrado desse cara. Eu vou chamar esse cara aqui, por exemplo, agora, com outro nome, chamar ele de A. Aí eu vou montar pares ordenados, né, de A por Y de T. Aí quando eu for plotar esse cara na forma de um gráfico, eu vou ter aqui Y pela escala A. Tá? E aí nessa condição, sim, isso vai dar uma reta. Tá? Mas eu estou usando aqui a grandeza A. E aí eu preciso lembrar que essa reta aqui que eu vou obter aqui, né? Essa reta ela vai ser dada pelo seguinte, eu vou ter que lembrar aqui, ó. Ah, eu sei que o meu comportamento original era que a posição em y é igual menos a gravidade sobre 2t quadrado. O que eu estou fazendo agora, se minha nova equação, tá? Minha nova equação agora, ela vai ser y de t, que é menos g sobre 2a. É dessa forma que eu estou observando a minha equação, tá? E se vocês olharem aqui, ó, essa daqui é a equação de uma reta. Sim ou não? É ou não é a equação de uma reta? E agora aqui, na verdade, né, tem um pequeno erro, não é mais y de t, é y de a. Né? E aqui fica mais fácil, me facilita a vida. Por quê? Porque agora que eu sei que quando eu for montar essa reta, o que eu vou estar obtendo ali de coeficiente angular, ele vale menos g sobre 2. E o coeficiente linear dessa reta vale 0. Beleza? E aí eu tendo essa reta, eu tendo esse gráfico montado aqui, eu consigo, né, da forma que eu expliquei para vocês lá, calcular quanto que vale a inclinação. E com isso descobrir, né, quanto que vale a aceleração da gravidade nessa situação. Tá? Então esse é o método de linearização. Eu estou linearizando, né, um comportamento que não era linear. Eu estou transformando esse comportamento em comportamento linear. Tá joia? Todo mundo acompanhou? Sim, se usasse isso, então dava para fazer uma reta do MRUV no quadriculado de mesmas medidas. Sim. Ok. Você pode até pegar aí e tentar fazer para você ver. Aí você vai ver que vai dar certinho linear. Desde que você esteja calculando, né, o valor do tempo lá ao quadrado. Beleza? Você não pode esquecer disso. Bom, vamos dar mais uma olhada aqui nas matérias.
Então, a gente teve aqui o terceiro RO e o último agora, né? Que foi sobre o pêndulo, não é isso? Isso. Isso. Vocês mediram a aceleração da gravidade por um... Ah, não, essa é a primeira medida, né, que vocês fizeram, de aceleração de gravidade, né? Foi usando o pêndulo, né? Você usa o período de oscilação do pêndulo. Esse daí, para fazer em casa, é o mais fácil realmente, né? No laboratório, nós temos um equipamento onde nós prendemos uma bolinha com um pequeno eletroímã assim que mantém ele preso, e depois nós desligamos, essa bolinha cai e ela passa por sensores que medem o tempo que ela demorou para chegar nos sensores, né? E com isso a gente obtém a aceleração da gravidade usando o método de queda livre, realmente, né? Conseguimos fazer pelo método de queda livre porque temos esse equipamento, né? Que já foi projetado para isso. E em casa ia ser muito complicado, né? Vocês estarem fazendo esse tipo de coisa, né? Porque teria que soltar a bolinha e medir o tempo e vocês teriam que ir variando ali, né? A distância na onde vocês estão olhando, né? Então esse seria um método que, se fosse feito em casa, ia dar um erro absurdo por causa do nosso erro, do nosso tempo de reação ali para soltar e parar o, o cronômetro, tá? Ou pelo método do pêndulo é mais simples realmente, né? No laboratório, se vocês medissem isso, ia dar perfeito, mas é exatamente mesmo, daria perfeito a aceleração da gravidade aqui em Lavras, tá? E aqui em Lavras não é 9,81 não, tá? Aqui em Lavras é 9,70 e alguma coisinha, 79, 78, uma coisa assim. Nós não estamos no nível do mar. Esse daí, gente, é um outro erro que a gente poderia estar falando a respeito, né, de erro teórico. É um erro devido à teoria, né? Porque nós usamos uma metodologia, né? E poderíamos pensar, aqui a aceleração da gravidade vale 9,81. Não, a gravidade vale 9,81 ao nível do mar. Nós não estamos ao nível do mar, nós estamos aqui, sei lá, 1.000 e poucos metros de altitude, né? E isso impacta diretamente no valor dessa constante que a gente fala na física, né? É só uma curiosidade, tá joia? Desculpa, pessoal. Mais alguma dúvida, pessoal? As provas vão ser parecidas com essas atividades, assim, de calcular essas coisas? Então, eu vou montar ainda a avaliação, eu estou pensando como é que eu vou fazer ela, viu? Né, eu estou pensando em montar a avaliação mais no sentido assim de como que você faria tal coisa, né? Porque aqui é uma matéria, eu não estou aqui só para verificar de vocês os conceitos físicos da matéria, né? De física A. Porque é isso que eu faço lá em física A, não em laboratório de física A. No laboratório de física A é para vocês terem esse contato com o mundo experimental, tá? Então, provavelmente vai ter questões, né, abertas, onde vocês vão ter que ir lá e dissertar a respeito de alguma coisa, né? Falar, por exemplo, eu quero medir alguma coisa, eu vou te dar um determinado equipamento, como que você faria isso para minimizar a forma de erro, né? De estar medindo isso com o equipamento que você tem, tá? Onde vocês vão ser levados a pensar o como fazer. Porque aí eu acho que ela tem mais a ver com essa parte prática, com essa parte experimental realmente. Tá joia? Talvez tenha aí uma outra perguntinha direta, assim, de calcular as coisas, mas esse não é o escopo dessa disciplina em si. Não é só calcular, né? Mas é o saber como fazer isso experimentalmente. Isso que é o mais importante nas disciplinas de laboratório que vocês vão ter, né? Essa daqui é uma das primeiras que vocês estão tendo. Tá joia? Você tem mais alguma dúvida, pessoal? Nós falamos rapidinho sobre erro, sobre Rapidinho, como... só uma pergunta rápida. Na segunda webconferência, o senhor já vai ter corrigido as práticas 1, 2, 3 e as que vêm a seguir? Eu não sei que dia que está a webconferência aqui, quantas semanas que é. A próxima está marcada para dia 26 dos 11. Não, provavelmente sim. Uhum.
É só perguntar porque para ter um Ah, não, respaldo a da nota. próxima é dia 12, cara. Próximo é dia 12? É dia 12, que é um experimento virtual que a gente vai fazer, Ah, ok. É só tá? para quando a gente vai ter um respaldo da nota, que eu tô um pouco preocupado, só isso. Não, tranquilo, eu preciso ver como é que eu disponibilizo isso aqui no campus, tá? Provavelmente eu vou fazer um, ixi, mas pior que tem que ser individual para cada um, né? Bom, eu vou ver se no SIG me abre a possibilidade de eu lançar notas para cada um dos trabalhos, entendeu? Porque aí se eu conseguir fazer isso, né, no SIG, eu lanço diretamente a nota lá no SIG, que aí cada um tem a sua nota. Porque eu não posso colocar aqui colocar para cada um de vocês, né, que possa ver a nota do companheiro, infelizmente. Isso daí, por lei, eu não posso estar fazendo isso, que pode estar gerando constrangimento e coisas do tipo, tá? Então, eu acredito, a gente tem, seriam acho que 8 REOs, né? E eu estava usando no SIG, deixa eu ver como é que tá, como é que eu tinha organizado as notas no SIG. Acho que eu coloquei como a média. Mas aí dá para converter em média para outra coisa, vamos ver. Vocês acham que vocês têm bastante disciplina? Dá uma olhadinha nas minhas aqui, ó. Eu coloquei como sendo apenas 3. Essa daqui é a média, né, das atividades remotas, né? Os relatórios. Dá para quebrar isso e colocar porcentagem. Eu acho que dá para inserir mais sim, viu? Vamos ver se dá para inserir. Ver aqui. Teste 1. Colocar aqui outro. Eu tenho que alterar os pesos, mas acho que por limitação acho que não vai dar não. Não vai ter problema não. Acho que eu consigo estar mexendo nisso. Tirar aqui. Então dá sim, pessoal. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá para colocar assim. Aí eu vou colocar todas eu vou chamar. Qual que é o nome que eu estou colocando? Acho que é relatório. Nós estamos usando na. Deixa eu ver qual que é aqui para manter a atividade, né? Eu vou colocar lá atividade 1, 2, 3, 4, 5, conforme os REOs, tá? E aí vocês conseguem ter acesso diretamente no SIG. E aí eu aviso vocês quando eu tiver lançado, ou vocês podem estar olhando diretamente. Beleza? Que aí fica mais fácil de vocês estarem acompanhando, né, os valores aí, a nota que vocês obtiveram. Tá joia? Mas depois eu vou organizar aqui certinho e vocês vão, quando entrarem lá nas disciplinas, né? E vocês entrarem na nota. Tá carregando aqui. Aí quando vocês entrarem lá, vocês vão ver todos esses campos, tá? Vai aparecer essas colunas de F aqui que são das faltas, mas a gente não está usando elas, né? Então, você tem que só ficar de olho aqui na nota, o que vale cada uma dessas notas, tá bom? Porque ele coloca tudo como esse símbolo N aqui, né? E um número. Esse tem que ficar de olho. Só colocar em cima aqui, ele aparece o que significa cada uma dessas notas, tá? Eu vou tentar deixar em ordem certinho, tá? Mas aí, como eu não tenho muita liberdade no SIG, é o SIG que se reorganiza, né? Não tenho certeza se vai ficar, mas eu vou tentar deixar sempre na sequência. Tá joia? Que aí fica mais fácil vocês estarem acompanhando.
Pessoal, mais alguma dúvida que eu possa estar ajudando vocês? Vocês devem ter visto, né, pelos comunicados da Prograde, né, que teve o retorno presencial de algumas disciplinas práticas, né? Comunicar a todos que as disciplinas de laboratório de física, nenhuma delas vai voltar presencial, tá? Ela não vai voltar porque não é que os professores não querem, é que didaticamente não seria bom a gente voltar presencial. Por quê? Por causa das regras de distanciamento que nós temos, tá? O nosso laboratório ele comporta cerca de 25 alunos, tá? As turmas estão com 30 alunos, né? Por quê? Porque estavam no formato remoto, né? Então a gente tinha feito essa modificação nesse momento, né? Para conseguir atender mais gente, porque nós acreditávamos que ficaria totalmente remoto, tá? E aí com as regras de distanciamento, o máximo que eu poderia estar tendo de alunos dentro de cada laboratório seriam 12 alunos, né? Na verdade, acho que eram 10 os cálculos corretos, porque tem que levar em conta como é que está a distribuição física, né, das coisas dentro do laboratório. Nos laboratórios nós temos armários que estão nas paredes, né? Então uma coisa é a gente ter o tamanho da sala, né? Mas é a gente conseguir calcular o tamanho útil da sala, né? E pelo cálculo do tamanho útil realmente, né, da sala caberiam, né, no máximo 10 alunos por por horário assim. E aí o que a gente teria que fazer? Teria que pegar uma turma de física A, de laboratório de física A, e dividir em 3 turmas, né? E fazer rodízio, né? Então, enquanto uma turma tá presencial fazendo lá uma prática, os outros 2 subgrupos, né, estariam online fazendo atividades. E aí isso teria que fazer esse rodízio entre esses 3 grupos. E no final nós calculamos que pelo tempo de aula que nós temos até o final do ano, cada grupo ia conseguir ver no máximo, mas era assim, no máximo 2 aulas presenciais no laboratório, né? Então, para a gente isso não justificou, né, tá voltando presencial, né? Para ter só 2 aulas dentro do laboratório, isso seria prejudicial, né? E na maioria dos casos, talvez a gente nem conseguiria abranger todo o conteúdo da ementa, que é uma obrigação que nós temos como docentes, que é abranger todo o conteúdo da ementa, né? Então, por causa dessa questão logística, assim, se eu posso dizer, né, as disciplinas não voltaram, tá? Na física, nenhuma disciplina voltou presencial, por causa dessa questão dos laboratórios, tá? Era só para explicar para vocês aí. Mas eu, Jefferson, acredito que no semestre que vem nós vamos poder ter aula presencial dos laboratórios principalmente, tá? Eu acredito que a gente vai ter algum tipo de regra de distanciamento, mas eu já acho que vai ser mais tranquilo, né? Atualmente, aqui em Lavras, né, a regra de distanciamento que a Secretaria Municipal de Educação emitiu foi de 90 centímetros entre pessoas. A UFLA está adotando 1,5 m, tá? Uma medida mais conservadora, mais segura, que eu concordo com o que a UFLA está fazendo, tá? Para esse momento que nós estamos, mas eu acredito que lá em janeiro, né, quando todo mundo já tiver com o ciclo vacinal completo, né, aí isso possa diminuir para a volta de meio metro, que é praticamente a distância padrão que nós temos, né, de convívio, né? E aí daria para a gente estar tendo essas aulas de laboratório, né? As disciplinas de massa, né, que são muita gente dentro de uma sala de aula, daí eu já não tenho certeza como é que isso vai funcionar, tá, gente? Mas eu acredito que as de laboratório, sim, vão estar presenciais funcionando. Todos vocês se vacinaram já pelo menos com uma dose? Eu não sei onde vocês estão, né, espalhados, vocês são aqui da região, são do estado. Ah, que bom, pessoal, ainda bem, né? Ah, que legal, cara. Show de bola que vocês estão vacinados. Isso mesmo. Esse é o jeito mais fácil da gente conseguir aí diminuir drasticamente essa pandemia, são as vacinas, né? E esse momento é bem legal, porque a gente está vivendo, né? Teve um professor que chamou a atenção, né, o chefe do nosso departamento, que nós conseguimos vivenciar, né, algumas coisas assim que vai entrar para a história, né?
Uma delas é a pandemia, beleza, já ocorreu, né? Não tinha ocorrido agora com a gente vendo, mas já tinha ocorrido antes. Mas coisas bem legais que aconteceu que nunca tinha acontecido antes foi desenvolver, né, uma vacina em tempo tão recorde, gente. O processo de desenvolvimento de uma vacina demora-se anos e anos e anos de estudo, né? E nós conseguimos, né, desenvolver vacinas, aí, várias delas, né, em tempo recorde, questão de um ano, né? E isso para a ciência é algo muito importante, porque a ciência ela não depende só de investimento, ela precisa de tempo para fazer as coisas, né? E tempo o dinheiro não compra, né? Mas o esforço combinado consegue acelerar as coisas. E foi o que a gente aconteceu aí, né? E a geração de vocês, da minha geração, vivenciou isso, né? Ter esse desenvolvimento científico tão acelerado para o desenvolvimento dessa vacina, né? Então, graças a Deus que vocês estão vacinados, eu também estou, minha esposa também está, né? Então, já já nós vamos estar na vida normal aí para poder estar se conhecendo frente a frente, né? Vocês conhecem o campus da UFLA? Ah, nem o Paulo, nem a Ana Carolina. Vocês são da onde, vocês dois? Ah, o Pedro é daqui. Caramba, Paulo, você é da Bahia, que legal. A Ana é do Rio. Bom, a Laura também é de fora, né, pelo jeito. Bom, vocês vão amar o campus da UFLA, tá? Eu já conheci campos de universidades bem grandes, né? Eu me formei na Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. Já era para mim um campus muito bonito, né? Estudei no Instituto de Física da USP em São Carlos, conheço alguns campos, outros campos da USP, né, espalhados no estado, conheço a Unicamp, conheço campos da Unesp, conheço vários campos que eu já fui de universidades públicas, mas pessoal, olha, sem sombra de dúvidas, eu nunca vi um campus tão bonito quanto o da UFLA, tá? É um campo muito agradável, é um campo bonito de se ver, realmente, é um campus muito bem cuidado, né? E vocês vão ter o prazer aí de conhecer. Se vocês estivessem aqui, vocês poderiam estar vendo as ruas, as avenidas que a UFLA tem, né? Que elas têm cores definidas pela floração das árvores, né? Nós temos uma avenida de acesso aqui, seria a portaria 2 da UFLA, que agora ela está com os ipês rosa todos floridos. É a coisa mais linda, você vê um corredor de árvores assim, todo cheio de flores rosas, né? Perto do nosso departamento nós temos um corredor de árvores roxas, que são me fugiu o nome delas agora, da, da árvore. Mas ela tá tudo florado roxo. É a coisa mais linda, pessoal. E na época da primavera, agora que começa a chover, tudo começa a ficar verde, vocês vão ver. É um campus realmente muito bonito. Vocês vão ter a oportunidade de ver aí siriemas andando no campo, jacus, tucanos, micos. É um campus muito legal, viu? Então, espero aí que vocês realmente aí estejam aqui no começo do ano para poder aproveitar, né? E além de toda essa beleza natural, é um campus muito moderno, né? Tem área de convivência muito bem feita, muito legal para vocês estarem aí interagindo entre si, né? As salas de aula também, os laboratórios, os prédios, tudo muito bem cuidado, viu? Então, eu espero aí que vocês tenham realmente essa vontade de estar vindo para cá. A Karen conhece, ela fala, é muito bonito mesmo, é realmente muito bonito. Um local muito legal para ir para caminhar, para ir passear no final de semana. Vale a pena, viu? Bom, pessoal, se vocês já não têm mais dúvidas, eu posso liberar vocês, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar me mandando, principalmente por e-mail, que uma vez que vocês me mandam e-mail é mais fácil para eu estar respondendo. Porque já aconteceu várias vezes de eu receber um e-mail que foi o campus virtual que me enviou de um aluno que postou na ferramenta do chat. E aí eu não prestei atenção, eu fui lá pelo e-mail e respondi, né? E aí essa resposta nunca chega para os alunos. Opa, pode falar, Ana. Oi, tudo bom? Tudo bem. Eu mandei mensagem pro Cleverson. Eu vi que você também é do departamento de física, então você deve estar por dentro das coisas que acontecem em física. Acidentalmente, eu perdi a primeira prova por descuido mesmo, porque foi no início do tempo virtual, né, que eu não estava acostumada, e eu não tinha visto como era a prova. E você acha que eu teria alguma chance de fazer uma segunda chamada ou alguma prova substitutiva para recuperar essa nota?
Ô, Ana, se você perdeu a avaliação, igual você falou, por descuido, infelizmente, se foi isso mesmo, tá? Infelizmente, a gente não pode estar te ofertando essa segunda chamada, tá? Porque a segunda chamada, nós ofertamos para os alunos que entraram, né? Mais tarde, a gente teve alunos, por exemplo, que se matricularam na UFLA, né? No começo de setembro. Foi na quinta ou sexta chamada de matrícula, sabe? E aí, para esses alunos, nós estamos dando, acho que foi ontem, tinha até a terceira chamada já. Nós tínhamos aplicado uma vez a segunda, e foi na semana que esses alunos foram matriculados, aí depois, agora, foi dada a terceira chamada. E, infelizmente, se não foi por esse motivo, Ana, aí eu acredito que o professor não vai te liberar, viu? Tá show, obrigada. Tá bom? Infelizmente, mas é uma regra que a gente está seguindo. Não, sim, eu entendo. Tem que ficar de olho mesmo no campus virtual, né? Seguir lá sempre a orientação, né? Você tem que criar o costume de toda segunda-feira estar entrando, né? É porque, na E verdade, como eram duas partes da prova, eu sim. tinha visto que tinha duas. Aí eu fiz uma E e não fez a esqueci a outra. outra. Não vi. Pra mim é As a mesma atividades, coisa. as atividades em física elas estão assim, que é as atividades TC, né? Que são os testes conceituais, e tem as atividades P, que são as provas realmente, né? Então Eu ela é me sempre com. confundi, eu fiz uma só. Então, E ainda fiz a que vale menos. você fez o teste, provavelmente. Porque uma atividade avaliativa tem essas duas partes, né? E a prova tem um peso bem maior, realmente. Eu não me lembro agora de cabeça, mas é bem maior do que o teste. Infelizmente. Mas isso daí, Ana, depois no final, se chegar lá no final, você não conseguir ainda, aí vale conversar pessoalmente, marcar uma reunião com o professor, tá? Conversar com ele, explicar certinho, que a gente é muito de boa com isso. Tá bom? Tá show, A obrigada. gente, a gente só não faz nesse momento, senão vai ter que fazer muitas simultaneamente, sabe? Não, entendo. E o campus virtual nosso está carregadíssimo, a nossa sala. Tem muita coisa. E tudo que a gente vai tentar implementar lá demora 4, 5, 6 minutos para o campus conseguir carregar as nossas coisas. Não, foi punk demais. Eu fui o responsável por montar essa segunda atividade avaliativa. Eu sofri, viu? Para estar conseguindo criar todas aquelas salas, aquelas atividades para cada grupo. Fiquei 2 dias para fazer isso. Eu imagino. Mas obrigada aí. Tá joia. Bom, pessoal, então é isso. Tudo que vocês tiverem de dúvidas podem estar me mandando aí principalmente por e-mail, que fica mais fácil eu estar respondendo, tá? Então tá joia. Muito obrigado a todos aí. Estão liberados. Eu vou parar a gravação.